Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Romanos. Romanos 4, a partir do verso 9. Vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos? Visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Como, pois, lhe foi atribuída, estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Não no regime da circuncisão, e sim quando ainda incircunciso. E recebeu o sinal da circuncisão, como selo da justiça da fé que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça. E pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve nosso pai Abraão antes de ser circuncidado. Vamos notar essa frase. Andam nas pisadas da fé que teve nosso pai Abraão. Vamos orar. Senhor, uma vez mais, levantamos nossos olhos para Ti nessa manhã. Tu és a grande expectativa dos nossos corações. Todo nosso desejo é ver algo mais das belezas e das riquezas do Senhor. Por isso, toma a Tua palavra nas Tuas mãos e envia-nos o Teu bendito Espírito Santo para que realize seu ministério entre nós nessa manhã. Glorifica o Teu nome. Nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, essa frase que destacamos aqui nesse versículo, os que andam nas pisadas da fé que teve nosso pai Abraão. Temos visto que nessas visitas que o Senhor realizou a Abraão, a intenção do seu coração era continuar a visitá-lo. A cada visita, o Senhor lançava mais luz, mais verdade, para que Abraão fosse trazido para mais perto do Senhor mesmo. E os segredos, os conselhos da amizade com Deus foram sendo progressivamente revelados a Abraão nessa jornada de fé. Falamos que essa caminhada de Abraão é um paradigma, porque ele é o pai de todos os que creem, uma das frases que está no texto que acabamos de ler. E por ser a experiência de Abraão uma experiência de paradigma, todos aqueles que andam nas pisadas da fé necessariamente terão trabalhado em suas vidas os mesmos princípios que o Senhor trabalhou na vida de Abraão para levá-lo desde Ur até Moriá, até aquele estágio, conforme diz Tiago, em que a sua fé se tornou madura. Ou nas palavras de Tiago 2,23, a sua fé se consumou. Então ele pôde receber esse título real, que retratava a sua verdadeira experiência espiritual. Abraão foi chamado o amigo de Deus. Irmãos, que chamamento maravilhoso esse chamamento para a relação com Deus triuno. Chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor. Chamados para conhecer as riquezas insondáveis de Cristo, para a terra que mana leite e mel. Louvado seja o Senhor, porque na nossa história nós também tivemos uma revelação do Deus da glória. Aquele que disse, por sua determinação, que de trevas resplandeceria luz. Foi Ele mesmo que resplandeceu em nossos corações, com um propósito definido, a iluminação do conhecimento. Um conhecimento que não é, em essência, intelectual, mas é um conhecimento que é, em essência, espiritual. E também atinge, é claro, todas
todo o nosso ser, intelecto, sentimentos, emoções, até mesmo nossos corpos são atingidos por essa relação vital, espiritual com o Senhor. Então, com o desejo dessa relação, e em busca dessa relação diante do Senhor, para aqueles que Paulo tinha dado sua vida, ele ora nesse mesmo sentido, por exemplo, em Efésios e Colossenses, e outras orações mais, como também aos Filipenses. Se nós estudarmos as duas orações de Paulo no livro de Efésios, uma está no capítulo 1, iniciando no verso 17, e a outra no capítulo 3, iniciando no verso 14. As duas orações estão focadas nesse pleno conhecimento de Deus em Cristo. A primeira oração, ele diz que os olhos do coração dos Efésios, essa era a oração de Paulo por eles, fossem iluminados, tivessem os olhos do coração iluminados. Isso fala de conhecimento espiritual, para que eles pudessem saber a riqueza da glória da sua herança nos santos, para que pudessem saber a esperança do seu chamamento. Nós fomos chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo. E também, o terceiro elemento que ele coloca ali na primeira oração, Efésios 1, é que eles pudessem compreender a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos. Interessante que se os irmãos tomarem essas três frases, iluminados os olhos do vosso coração para saberdes, Efésios 1, 17 em diante. Número 1, qual a esperança do seu chamamento? Você vai ver que nessas 11 visitas de Deus a Abraão, esta verdade foi sendo trabalhada, para que Abraão realmente conhecesse qual era a esperança do seu chamamento. Porque Deus o chamou de Ur dos Caldeus. Segundo lugar, a riqueza da glória da sua herança, a herança de Deus nos santos. À medida do trabalhar de Deus em Abraão, ele também foi compreendendo que Deus tinha em Abraão e na sua descendência uma herança. Se você ler o livro dos Salmos com atenção, você vai ver que várias vezes é dito que o povo de Deus é a sua herança. Ele tirou Davi do cuidado das ovelhas, por exemplo, Salmo 78, Salmo 79. Tirou Davi do cuidado das ovelhas, para ser pastor de Israel, seu povo, e de Jacó, sua herança. Então, o seu povo é a sua herança. Ontem já mencionamos um pouco sobre isso. Então, na medida que a amizade de Deus avançava com Abraão, Abraão ia compreendendo que ele e sua descendência seriam para Deus uma herança. A riqueza da glória da sua herança nos santos. E por último, a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos. Oh, como Abraão experimentou isso na sua própria vida. Para gerar um filho, não havia uma outra maneira, senão a intervenção da suprema grandeza do seu poder para com os que creem. Então Abraão pôde experimentar que aquele que fez a promessa era completamente suficiente em si mesmo e capaz de cumprir o que prometera, sem nenhum tipo de ajuda, nem de Abraão, nem de Sara e nem de nenhuma outra circunstância. Então, as pisadas da fé que teve nosso pai Abraão. Louvado seja o Senhor, porque estamos seguindo essas mesmas pisadas. A Epístola de Pedro diz, 1 Pedro capítulo 2, que o nosso Senhor Jesus nos deixou o exemplo para seguirmos os seus passos. Aquela palavra ali, exemplo, ela fala de uma cartilha onde uma criança aprende a desenhar as letras. Ela tem aquele molde, aquelas letras como que pontilhadas. Então ela vai aprender a desenhar as letras, a caligrafia. Senhor Jesus nos deixou o exemplo, as pisadas, a cartilha, para que nós, pela habilitação do Espírito de Cristo que nos foi enviado, possamos seguir as mesmas pisadas. Então, da mesma maneira, quando Deus trabalha a vida de Abraão, esse trabalhar, louvado seja o Senhor, nos deixaram pisadas. E essas pisadas são princípios. Desde que o Deus da glória se revelou a ele em Ur, até o Monte Moriá, a plena maturidade de fé e a plena consagração. Então, o que estamos buscando fazer nessas manhãs é seguirmos as pisadas da fé
que teve nosso pai Abraão. Então vamos de novo abrir nossas Bíblias no livro de Gênesis. Ontem nós compartilhamos o capítulo 13 e vimos a quarta visita do Senhor a Abraão. Lembre-se, a primeira visita em Ur, a segunda visita em Harã, a terceira visita em Siquém, a quarta visita aqui em Hebrom, onde Abraão, depois que Ló se separou dele, importante aspecto que não mencionamos ontem ainda sobre essa quarta visita, depois que Ló, o véu, foi retirado do rosto de Abraão, foi que Deus então disse a Abraão: levanta os teus olhos. E isso diz respeito à visão espiritual. Onde não há visão, o povo se corrompe. Visão espiritual, como nós citamos ontem, aquela frase do nosso irmão Sparks, não é tudo, porque podemos de alguma maneira sermos desobedientes à visão celestial. Mas a visão espiritual sempre é o começo e o fundamento de tudo. Então, essa palavra de Provérbios 29:18, onde não há visão, o povo se corrompe. A palavra corrompe, ali, na língua original, é muito interessante. E nos mostra um dos aspectos da importância da visão espiritual. E porque o Senhor disse para Abraão: levanta os teus olhos e olha desde onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Tudo isso que vês, eu te darei. Veja essa conexão que o Senhor faz, que coisa interessante. O que vês, te darei. Não podemos obter a experiência sem a visão. Levanta os teus olhos, primeiro, verso 14 do capítulo 13. E então no verso 17, percorre essa terra. Porque o princípio anunciado mais tarde no livro de Josué, capítulo 1, verso 3, é que todo lugar onde pisarem, a descendência de Abraão, todo lugar em que pisassem com a planta do vosso pé a terra, esse lugar seria vosso. Esse é o princípio para a posse prática e experimental da terra. Mas antes disso, levanta os teus olhos. Que necessidade, irmãos? Como precisamos de visão espiritual. E ontem nós citamos um pouco daqueles 4 livros. 4 pés de uma mesa. A mesa da comunhão. Romanos, Efésios, Colossenses e Hebreus. Que livros especiais para compreendermos as riquezas insondáveis de Cristo. Interessante, quando Paulo estava sendo transportado para Roma e o navio sofreria um naufrágio, você lembra, para que aquele naufrágio fosse evitado de alguma maneira, eles lançaram 4 âncoras. Lembra-se dessa narrativa no livro de Atos? 4 âncoras, muito interessante. Com relação aos evangelhos, nós temos 4. São 4 âncoras para nos dar visão e clareza da pessoa bendita do Filho de Deus, como rei, homem, servo e Deus mesmo. Com relação aos pilares e fundamentos sobre os quais a igreja primitiva caminhou, também temos 4 âncoras: a doutrina dos apóstolos, a comunhão, o partir do pão e as orações. Com relação à compreensão do eterno propósito de Deus no Novo Testamento, nós também temos 4 âncoras: Romanos, Efésios, Colossenses e Hebreus. Louvado seja o Senhor. Levanta os teus olhos, desde onde estás, e olha para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente. Tudo isto te darei. E então a segunda ordem: percorre essa terra. A palavra usada então ali em Provérbios 29:18, corrompe, para nos ajudar a entender um dos aspectos da importância da visão espiritual. Aquela palavra, ela tem um sentido, corrompe, de desgrenhar. Então você imagine uma mulher que faça um penteado na sua longa cabeleira para participar de uma festa à noite. Então ela leva umas 3 horas para fazer aquele penteado. E ela estica o seu cabelo de cá, estica o seu cabelo de lá, e passa um para cá, e passa outro para lá, e vai colocando aquelas escoras no seu cabelo. Não é assim? Uma escora para cá, outra escora para lá, e ela faz aquele penteado. E ela vai na sua festa. Quando ela termina essa festa e volta para casa, então ela tem que dar um jeito nesse assunto. Então o que ela faz? Ela vai retirando as escoras. E quando ela retira as escoras, qual é o resultado? Não é muito bonito.
Ela está toda desgrenhada. Essa foi a palavra usada em Provérbios. Muito interessante. Onde não há visão, o povo fica descabelado. O povo fica desgrenhado. O povo fica desalinhado. Esse é o sentido daquela palavra. Quão importante é a visão espiritual. Por isso, levanta os teus olhos. Mas não apenas a visão espiritual, mas a experiência espiritual. O Senhor realmente deseja que tudo aquilo que vemos das riquezas insondáveis de Cristo possa realmente ser nossa posse. Louvado seja o Senhor. Irmãos, qual é por essência o ministério do Espírito Santo? Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu. Ele é a nossa Canaã, as riquezas insondáveis de Cristo. O Espírito Santo recebe o que é dele e então nos anuncia. Por isso ele me glorificará. Esse é, por excelência, o ministério do Espírito Santo. A verdadeira obra do Espírito Santo não é espiritocêntrica. O Espírito Santo não chama atenção para si mesmo. A verdadeira obra do Espírito Santo é cristocêntrica. Todo o seu ministério é revelar as belezas de Cristo. Nós falamos que quando Deus moldou Abraão até Moriá, ele pôde, por causa do trabalho do Senhor nessa relação com ele, expressar Deus o Pai de duas maneiras. Isso é muito interessante e seria bom você estudar isso com cuidado e examinar a beleza disso. Leia Gênesis 22, leia Gênesis 24, com atenção. No lindo capítulo de Gênesis 22, se o Senhor permitir, amanhã compartilharemos um pouco dele. Moriá, quarto altar, onde ele oferece seu filho Isaque. O Senhor moldou Abraão já até ali em 10 visitas. Aquela é a 10ª visita e a 11ª visita, 3 dias depois, narradas no capítulo 22 de Gênesis. Então Abraão estava moldado a tal ponto que ele poderia representar Deus, o Pai. Oferece-me teu filho, teu único filho, e não apenas isso, a quem amas. Este é o meu filho amado, e nele eu tenho todo o meu contentamento. Abraão pôde representar Deus o Pai. E no capítulo 24, ainda, Abraão representa Deus o Pai, agora enviando o seu servo Eliezer, uma figura do Espírito Santo, para buscar e preparar uma esposa para o seu filho. E que lindo, quando Eliezer parte, porque ele é figura do Espírito, ele me glorificará, como nós acabamos de mencionar. Então, quando Eliezer parte, o que ele faz? Leia Gênesis 24 com cuidado, e você vai ver que maravilha aquele capítulo. Ele vai naquela jornada, depois que encontra Rebeca descedenta os seus camelos, então ele tem um discernimento de que aquela era a escolhida para Isaque. Então ele acompanha Rebeca até a casa de Betuel, pai de Rebeca e de Labão, seu irmão. E essa jornada é muito interessante. Nessa jornada, o que Eliezer fará, porque ele é figura do Espírito Santo, é falar das glórias de Isaque para Rebeca. Esse é o ministério do Espírito Santo. Ele coloca nela um colar de ouro, ele coloca nela um bracelete. Ele diz assim: meu senhor Abraão é muito rico, e ele deu ao seu filho tudo o que ele possui. Quando você abre o livro de João, como você escuta essas palavras na realidade espiritual? Senhor Jesus dizendo assim: tudo que o Pai tem é meu. Então o Espírito Santo vai trabalhando na figura de Eliezer. Eliezer vai trabalhando o coração de Rebeca para com Isaque. E ela vai sendo convencida da beleza, da riqueza de Isaque como filho herdeiro. Até que eles chegam àquela casa de Betuel e de Labão. E aí, você sabe o que acontece ali? De alguma maneira eles retêm Rebeca e naquela casa, e Eliezer está ansioso. Tiago capítulo 4 diz assim: supondes vós que é em vão que a Escritura afirma que o Espírito Santo anseia por vós, o Espírito que ele fez habitar em vós. E essa é a ânsia de Eliezer em Gênesis 24. Ele anseia por levar Rebeca e Labão anseia por segurar Rebeca. Então eles estão decidindo o que vão fazer com Rebeca, até que eles percebem que ela tem vontade própria. Então eles perguntam para Rebeca: decida você mesmo,
O que você quer? E ela responde então em 2 palavras, porque ela estava convencida das glórias de Isaac. Então ela diz: eu irei. E ela deixa a casa de seu pai e segue Eliezer para o encontro com Isaac, que estava meditando no campo. Louvado seja o Senhor. Então esse é o trabalho do Espírito Santo. E Abraão pôde representar Deus o Pai dessas 2 maneiras no capítulo 22 e 24 de Gênesis. Quando nós voltamos então aqui no capítulo 13, versículo 14, levanta os teus olhos às riquezas de Cristo, percorre essa terra, verso 17, a experiência espiritual. Como nosso irmão também já nos lembrava nos períodos da noite, o texto de Josué, capítulo 24, versículo 3, já foi lido. Nós vemos naquele versículo que realmente o povo foi levado a percorrer toda a terra. Em outras palavras, a descendência de Abraão andou nas mesmas pisadas que o pai Abraão. Isso é um modelo não apenas para a sua descendência natural, isso é um modelo para a sua descendência espiritual. E claro, então, nesse sentido, em princípios espirituais. Então essas são pisadas que determinam a jornada da amizade e do relacionamento com Deus. Então, verso 14 e 17, eles formam o centro dessa 4ª visita de Deus a Abraão. Levanta seus olhos e percorre a terra. Versículo 18, o último verso do capítulo 13, que não tivemos tempo ontem pela manhã de sequer tocar, ele é, na verdade, o fecho, o clímax dessa visita tão especial do Senhor a Abraão, a 4ª visita. Qual foi o resultado de Ló, do véu, ter sido tirado da frente do rosto de Abraão? Abraão ter podido levantar os seus olhos, ver a terra, começar então a percorrer a terra, faria isso até o final de sua vida, está aí seguindo, no início ainda de sua jornada, percorrendo essa terra. Qual seria o resultado desse levantar de olhos, visão espiritual, e desse percorrer a terra, experiência espiritual na vida de Abraão? O verso 18, muito interessante. Diz que depois então que Abraão recebeu essa visita do Senhor, verso 18, ele foi mudando as suas tendas e foi habitar nos carvalhais de Manre. Manre significa força. Que estão junto a Hebrom. Aqui é o lugar do 3º altar, em Hebrom. E Hebrom significa união ou comunhão. Que par de palavras interessantes. Abraão, depois que levantou seus olhos e viu a terra, e começou a peregrinar nela como a terra da sua possessão e da sua herança, experiência espiritual. Qual foi o resultado em sua vida? Guarde essas 2 palavras. O resultado da visão espiritual, o resultado da experiência espiritual é força e união. Por isso Paulo orou em Efésios 3,14, que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu espírito no homem interior. E assim possais compreender, junto com todos os santos, qual a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, conhecer o amor de Cristo. O resultado da visão e da experiência espiritual é sermos fortalecidos em nosso homem interior. Manre significa força. E o resultado da visão e da experiência espiritual é vivermos uma vida de união e de comunhão com Cristo, progressivamente. Então isso é Manre e Hebrom. Aqui Abraão foi habitar. Depois, no capítulo 14, para termos rapidamente, uma passagem rápida, pelos antecedentes da 5ª visita do Senhor a Abraão. Um exercício bom que você faria é tomar uma folha de papel, depois de localizarmos então, se você já não o fez, as 11 visitas do Senhor, começando em Gênesis 11, 31 e 32, você se lembra? Implícita a visita, narrada em Atos 7, 2 a 4. Então você tomar as 11 visitas e descrevê-las em uma folha de papel, para que você compreenda onde Abraão está e o que o Senhor falou para Abraão em cada visita. Quais visitas são longas, quais visitas são curtas.
E então você vai ter as 11 em sequência, e você vai poder ver o que o Senhor foi trabalhando em Abraão nas 11 visitas, até que ele chegasse a Moriá. Então, nós estamos agora nos antecedentes da 5ª visita. E essa 5ª visita está narrada, já para que você veja aí, no capítulo 14, versos 18 a 20. São apenas 3 versículos. E Abraão aqui recebe uma visita tremendamente distinta. E é a visita de Melquisedeque. Nós vamos ver alguns detalhes agora mesmo. Os antecedentes, colocados de forma bem resumida, é que aqueles reis, liderados pelo rei de Elão, da região da Mesopotâmia, e mais 3 reis, então são 4 reis, eles fazem guerra contra outros 5 reis, incluindo o rei de Sodoma e de Gomorra. Essa é a narrativa do capítulo 14. No verso 10 e 11, versos que nos interessam, é dito assim, capítulo 14, versos 10 e 11. Ora, o vale de Sidim estava cheio de poços de betume. Os reis de Sodoma e de Gomorra fugiram. Os vitoriosos foram os 4 reis vindos da região da Mesopotâmia, liderados pelo rei de Elão, chamado Quedorlaomer. Então, os reis de Sodoma e Gomorra fugiram, verso 10 do capítulo 14. Alguns caíram neles, nesses poços de betume, e os restantes fugiram para um monte. Verso 11. Tomaram, pois, todos os bens de Sodoma e de Gomorra, e todo o seu mantimento, e se foram. E com isso, na sequência do texto, você sabe, Ló também, que estando em Sodoma, foi levado cativo por esses 4 reis. Então Abraão, ele vai em busca de Ló, com 318 homens, dos seus homens mais capazes. Interessante que quando lemos essa narrativa com detalhes, nós vemos que a vida da fé que Abraão teve foi capaz de realizar aqui 3 coisas, no Senhor e pela sua relação com o Senhor. Em primeiro lugar, Abraão escapou das contaminações de Sodoma. Ele manteve purificado seu coração. Segundo lugar, a fé de Abraão atuou pelo amor. Ele não fez contas para buscar o seu sobrinho Ló, porque ele amava Ló. Gálatas capítulo 5, verso 6 diz assim: em Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão são de qualquer valor, mas a fé que atua pelo amor. Então a vida da fé de Abraão atuou pelo amor, quando ele tomou 318 homens e foi combater esses 4 reis que já haviam sido vitoriosos sobre outros 5. Nós podemos imaginar isso? E lá está Abraão com seus 318. Fé que atua pelo amor. Então Abraão escapou das contaminações de Sodoma, manteve o seu coração purificado pela fé. Abraão atuou pelo amor por causa de sua fé. E em terceiro lugar, a fé de Abraão venceu o mundo. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Abraão foi vitorioso sobre aqueles reis, 4 reis, que levaram Ló cativo e que foram vitoriosos sobre os outros 5. Então são 3 aspectos interessantes que merecem ser estudados. A fé que purifica o coração, a fé que atua pelo amor e a fé que vence o mundo. Vemos essas 3 coisas nesses antecedentes e nessa visita, a 5ª visita do Senhor a Abraão. Agora vamos então ao versículo 17, vamos entrar nesses 3 versos que falam especificamente da 5ª visita na pessoa de Melquisedeque. Veja o que diz o verso 17, do capítulo 14. Após voltar Abraão de ferir a Quedorlaomer, esse é o rei de Elão, o que liderava os 4 reis que foram vitoriosos sobre os 5 reis nessa batalha. Voltou Abraão de ferir a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, saiu-lhe, preste atenção aqui, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma, no vale de Savé, que é o vale do rei. Verso 18, Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho.
era sacerdote do Deus Altíssimo. Vamos parar aqui um minuto. Aqui nós precisamos de Hebreus capítulo 7, versículo 1, onde a pessoa e o serviço, o significado do serviço de Melquisedeque são interpretados. Mas nós não vamos entrar nesses detalhes, porque nossa finalidade não é estudar o sacerdócio de Cristo segundo a ordem de Melquisedeque. Mas precisamos tomar um detalhe do capítulo 7 de Hebreus, versículo 1. Quando o autor de Hebreus começa a falar sobre Melquisedeque, no capítulo 7, ele diz: este Melquisedeque, que é rei de Salém, que se interpreta rei de justiça primeiro, e também rei de paz, menção maravilhosa, refletindo o Salmo 85, que diz que na pessoa do Senhor a justiça e a paz se beijaram, na sua obra consumada na cruz. Mas então o detalhe que nos interessa ali é que esse Melquisedeque saiu ao encontro de Abraão. Você vai encontrar essa expressão em Hebreus 7:1. Este Melquisedeque saiu ao encontro de Abraão, Hebreus 7:1, quando ele voltava da matança dos reis. Esse é o versículo 1 do capítulo 7 de Hebreus. Então o que é que nós estamos vendo aqui? Faça o contraste. Em Gênesis 14:17 é dito que o rei de Sodoma sai ao encontro de Abraão. Você tem esse registro no verso 17. Saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma. Segundo Hebreus 7:1, saiu-lhe ao encontro Melquisedeque. E sabe o que acontece aqui, irmãos? Que lição e que princípio maravilhoso. Melquisedeque se antecipa ao rei de Sodoma. Por quê? Porque o rei de Sodoma irá fazer uma proposta para Abraão. Qual era a proposta do rei de Sodoma? Qual seria a proposta? Fique com todos os bens. Você guerreou e venceu, você tem direito. Fique com todos os bens. Que bens são esses? Nós já lemos no capítulo 14, versículo 11. Os bens de Sodoma e Gomorra. Mas o coração de Abraão estava livre das contaminações de Sodoma e Gomorra. Mas ele iria sofrer esse grande teste, essa grande tentação, quando o rei de Sodoma saiu ao seu encontro e então iria dizer a ele: fica com todos os bens e nos dá o povo. Nos dá o povo de volta e fica com todos os despojos, todos os bens. Então, quando o rei de Sodoma sai ao encontro de Abraão, o ponto precioso está aqui. Melquisedeque se antecipa. E ele vai ao encontro de Abraão. E sabe o que ele diz? Versos tão diretos e tão simples. Para que Abraão pudesse ser preparado para o encontro e o teste junto ao rei de Sodoma. E os bens de Sodoma. Então, o que Melquisedeque faz? Em primeiro lugar, verso 18 do capítulo 14. Melquisedeque era rei de Salém, trouxe pão e vinho. Há um verso muito interessante para nos ajudar a interpretar essas duas figuras, pão e vinho, no Salmo 104, é o versículo 15, que diz assim: o vinho que alegra o coração do homem, porque vinho fala de gozo, vinho fala de satisfação, prazer, alegria, desfrute. O vinho que alegra o coração do homem. Salmo 104, 15. O azeite que lhe dá brilho ao rosto. O óleo é uma figura do Espírito Santo. Dar brilho ao rosto fala de testemunho, que só é possível em uma vida cheia do Espírito Santo. E o último item diz: e o pão que lhe sustém as forças. Então, quando Melquisedeque traz vinho e pão, o que está acontecendo nessa visita? Ele está oferecendo a Abraão o gozo, a satisfação, o contentamento. E por outro lado, ele está oferecendo a Abraão força, capacitação, para que ele recebesse essa proposta do rei de Sodoma, pão e vinho. E é claro, irmãos, é inevitável, e graças ao Senhor, que nós interpretamos isso não apenas no sentido pessoal, mas no sentido corporativo. O propósito particular do nosso Senhor, ao nos chamar para comer e beber na sua mesa, o verdadeiro Melquisedeque. Ele é quem nos oferece pão e vinho.
Ele é quem nos diz: vinde, tomai e comei, isso é o meu corpo. Amados irmãos, o propósito particular da mesa do Senhor é comunicar a nós esse senso de satisfação nele mesmo e esse senso de pertencimento a ele mesmo e nos fortalecer nessa comunhão. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Minha carne é verdadeira comida, meu sangue é verdadeira bebida. Esse é o propósito da mesa do Senhor. Interessante que se você estudar esse assunto do tomar e do comer, desde Gênesis, você vai ver que em Gênesis capítulo 3, depois que o homem cai, o Senhor coloca querubins ao oriente do jardim e o refulgir de uma espada flamejante que se revolvia, para que o homem não retornasse ao jardim de onde foi expulso. Então, quando você lê o capítulo 3, é dito assim: para que ele não estenda a sua mão e tome e coma da árvore da vida. Não estenda. Aquele caminho da comunhão, do gozo, do prazer, do fortalecimento, do desfrute, ele foi fechado. Em Gênesis capítulo 3, porque o homem pecou e foi expulso. Mas então, louvado seja o Senhor. Depois, no livro de Êxodo, o próximo livro, depois que o cordeiro é imolado, o sangue é derramado, passado nas vergas as portas, o povo é liberto naquela noite, come a carne do cordeiro, faz aquela jornada, e então nós chegamos a Êxodo 25, quando o Senhor está ordenando a respeito do tabernáculo e os seus utensílios. Se inicia no capítulo 25. Então ele vai falar do propiciatório. E então ele vai dizer que o propiciatório deveria ter aqueles 2 querubins que estariam de frente um para o outro, mas com as faces viradas para o propiciatório, não olhando um para o outro, para que um não contemplasse sua própria beleza no outro, mas os 2 olhando para o propiciatório, onde o sangue seria derramado. E então o Senhor disse em Êxodo 25, quando descreve o propiciatório, assim: ali eu virei e falarei contigo. Agora o quadro foi mudado. Os querubins estavam ao oriente do Éden para que o homem não entrasse, para que o homem não tomasse da árvore, para que o homem não comesse. Tudo é negativo, porque o homem caiu. Os querubins fecharam a porta, mas agora os querubins de novo estão ali, 2 deles, sobre o propiciatório, onde sangue era derramado. Então agora a mensagem é mudada. Agora é: ali eu virei e ali eu falarei. Mas esse ainda é um passo inicial. Agora nós vamos aos evangelhos e vemos o nosso Senhor naquele dia, naquela noite da Páscoa, separando daquela refeição pascal, para que ela não se confunda com a mesa do Senhor. Ele separa daquela refeição pascal, ele toma um pão, ele toma um cálice e ele celebra algo novo. E então ele vai dizer: tomai e comei. Quando você contrasta isso com Gênesis 3, não estenda a mão, não tome, não coma. Mas agora o Cordeiro de Deus se apresenta e diz: tomai, comei, isso é o meu corpo, este é o meu sangue derramado por vós. Então, irmãos, que maravilhoso nós termos o privilégio, vez após vez, de comer e beber do pão e do vinho que o verdadeiro Melquisedeque, o sumo sacerdote celestial, nos oferece vez após vez, para que nós possamos experimentar o senso de gozo, de pertencimento. Eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Ninguém nos arrebatará do amor de Cristo. Melquisedeque trouxe pão e vinho. Isso preparou Abraão para o encontro e para a proposta que o rei de Sodoma faria. Mas ainda há um detalhe mais nessa visita. O que Abraão ouve nessa visita? Em primeiro lugar, ele recebe algo, pão e vinho, com todo o seu maravilhoso significado. Em segundo lugar, ele ouve algo de Melquisedeque. E escute o que ele ouve. Verso 19. Abençoou ele a Abraão e lhe disse 2 coisas muito importantes, que marcam o centro dessa 5ª visita do Senhor a Abraão na pessoa de Melquisedeque. Então escute com atenção. Abraão ouve 2 coisas.
Primeiro, Abraão é bendito do Deus Altíssimo. Oh, que frase, irmão! Abraão é bendito do Deus Altíssimo. Todos os que comem e bebem na mesa do Senhor são os benditos do Deus Altíssimo. O Senhor nos preparou uma mesa no deserto. Salmo 78. Quando nós olhamos para esse mundo, um deserto. Mas o Senhor nos preparou uma mesa no deserto. Essa foi a pergunta do povo de Israel. Pode Deus acaso preparar-nos uma mesa nesse deserto? A resposta é sim. Nós comemos e bebemos na mesa do verdadeiro Melquisedeque, porque nós somos benditos de Deus. E ainda o Salmo 23 diz, Ele me prepara uma mesa perante os meus adversários. Então ali está Melquisedeque oferecendo o pão e o vinho e declarando a Abraão, bendito seja Abraão do Deus Altíssimo. Oh, irmãos, como nós precisamos ouvir da parte do Senhor essa frase, porque é isso o que nós somos e sempre o seremos. Bendito é Abraão do Deus Altíssimo. Bendito é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos bendisse, que nos abençoou, porque nós somos benditos com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, nossa Canaã. Então Abraão ouviu diretamente de Melquisedeque, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo. Então a primeira declaração é que Abraão é bendito do Deus Altíssimo. A palavra para Deus Altíssimo aqui é o Deus Supremo, o Deus Majestoso, El Elyon, o Deus Supremo, o Deus Majestoso. Mas veja a segunda frase, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e de tudo lhe deu Abraão o dízimo. A segunda frase importante aqui então, o Deus Altíssimo, esse que chama Abraão de bendito, é o Deus que possui os céus e a terra. Então, claro, irmãos, qual é a finalidade dessa visitação? Que Abraão compreendesse qual era a fonte da sua verdadeira provisão. A verdadeira provisão nossa é celestial. Filipenses 4, o texto que citamos ontem, versos 11 a 13, quando Paulo diz, aprendi a viver contente. Se você seguir aquele capítulo e chegar ao verso 19, Paulo diz assim, eu sei que Deus, em Cristo Jesus, há de suprir cada uma de vossas necessidades. Então, qual é a fonte da nossa provisão? Oh, irmãos, especialmente nós que somos pais. Como nós precisamos ter isso claro nos nossos corações. Pais e mães. Quem é nosso provedor? Quem é o nosso provedor? Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em nome do Senhor, o nosso Deus. Quem é a nossa provisão? Quem é o nosso provedor? Essa é uma pergunta sondadora. Cada um de nós precisa encará-la aos pés do Senhor e, pela sua graça, compreender que Ele é o nosso único provedor e Ele é a nossa única provisão. Por quê? Porque nós somos benditos ou abençoados do Deus Altíssimo, em primeiro lugar. E segundo, este mesmo Deus Altíssimo, Ele possui céus e terra. Louvado seja o nome do Senhor. Então esse é o centro dessa quinta visita de Deus a Abraão. Se continuarmos a ler, então aí você vai ver o rei de Sodoma se achegando. A graça de Deus fez com que o Melquisedeque, isso que não há como considerarmos de outra maneira, segundo Hebreus 7, do que uma manifestação pré-encarnada do próprio Cristo, segundo Hebreus capítulo 7. Então esse Melquisedeque se aproxima e se antecipa ao rei de Sodoma para declarar essas duas coisas que já compartilhamos. E agora sim, no versículo 21, é dito assim, então o rei de Sodoma diz a Abraão, primeiro Melquisedeque disse,
Depois o rei de Sodoma disse. E veja o que ele disse: dá-me as pessoas e os bens ficarão contigo. Mas Abraão lhe respondeu: levanto minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo. Que interessante. Abraão repete exatamente o que ele ouviu. Ele realmente absorveu aquelas palavras. Ele realmente teve revelação espiritual. Porque quando ele ouviu a respeito desse El Elyon, Deus Altíssimo, é isso que ele diz ao rei de Sodoma. Ele diz: não careço de teus bens. Os bens de Sodoma estavam contaminados. O coração de Abraão estava livre das contaminações de Sodoma. Abraão iria esperar pelo Deus que possui os céus e a terra. Então ele diz: levanto a minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o que possui os céus e a terra. Que aprendizado rápido, não é? Que maravilhoso. Que andemos nas pisadas do nosso pai Abraão. Aquilo que ele ouviu do Senhor, porque foi para ele uma revelação espiritual. Então foi isso que ele repetiu ao rei de Sodoma: eu pertenço ao Deus Altíssimo, ele possui os céus e a terra. E sabe o que ele diz? Ele disse: eu não quero de você nenhum fio. Quem sabe na batalha a roupa de Abraão estava rasgada, mas ele não ia pegar nenhum fio para costurar a sua roupa. Quem sabe na batalha as sandálias de Abraão romperam as correias, mas ele disse para o rei de Sodoma: nem uma correia de sandália, nem um fio, para que você não diga: eu enriqueci a Abraão. Oh, irmãos, a fonte da nossa provisão é o próprio Senhor. Não me des a pobreza, nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário. Como precisamos aprender a confiar no Senhor. Ele é a nossa provisão. Quão desvairados nós somos tantas vezes, correndo e correndo atrás do vento, desperdiçando nossas vidas, tendo focos inadequados, vivendo vidas desalinhadas, porque não compreendemos quem é o nosso provedor. Que o Senhor seja misericordioso conosco e nos ajude nisso. Então foi isso que Abraão disse para o rei de Sodoma, no versículo 23. Nós chegamos na sexta visita, no capítulo 15, e vamos entrar imediatamente nela, porque ela é correspondente e, claro, progressiva com relação à visita que acabamos de estudar, a quinta visita na pessoa de Melquisedeque. Nós mencionamos para os irmãos que algumas visitas são muito longas e outras visitas são curtas. Algumas delas o Senhor dá apenas uma frase. E outras delas apenas registra que o Senhor apareceu a Abraão. Então, esta sexta visita, que se inicia aí no versículo 1 do capítulo 15, é uma longa visita. Na verdade, essa visita ocupa todos os 21 versículos desse capítulo 15. E o Senhor fala muita coisa com Abraão e se revela muito a Abraão nessa sexta visita. Então, em primeiro lugar, de modo geral, o propósito dessa visita é treinar o olhar fixo da fé. Sobretudo, esse é o propósito da visita nesse ponto. O Senhor está treinando Abraão para ter um olhar fixo. Lembre-se que na quarta visita que nós estudamos, ali em Hebrom, o Senhor disse para Abraão: levanta os seus olhos e percorre a terra. E agora aqui na sexta visita, o Senhor vai dizer a mesma coisa. Ele vai chamar Abraão para fora e vai dizer: levanta os teus olhos. Você vê? A segunda vez. Porque uma das maiores dificuldades em nossa jornada espiritual é manter-nos focados naquele que é autor e consumador da fé. Sempre estamos voltando nossos olhos para pessoas, para circunstâncias e, sobretudo, para dentro de nós mesmos. Então, nessa sexta visita, capítulo 15 diz assim: depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e lhe disse. E agora nós temos aqui de novo duas coisas maravilhosas, porque são duas declarações nessa sexta visitação. Preste atenção. Primeiro, não temas, Abraão, eu sou o teu escudo. Essa é a primeira declaração.
nós já vimos o que ele experimentou com a visita de Melquisedeque. A provisão, a verdadeira provisão, desce do céu. A verdadeira provisão é celestial. É claro, o Senhor usa instrumentos humanos, mas a fonte de provisão única para a qual nós olhamos é o próprio Senhor, Ele mesmo. Então, nessa sexta visita, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse: não temas, eu sou o teu escudo. Em outras palavras, o que o Senhor está ministrando aqui para Abraão? Descansa em mim. Escudo fala de proteção. Descansa em mim. Eu sou o teu escudo. Mas ainda há uma outra declaração. E o teu galardão. A tradução aqui, nessa versão em português, diz: será sobremodo grande. Mas aqui precisamos ter um cuidado. A referência aqui não é ao galardão como uma coisa em si, mas é a Deus mesmo como sendo o galardão de Abraão. Então essa tradução aqui não está perfeita. Eu sou o teu escudo e teu galardão será grande, como se o escudo fosse uma coisa, o Senhor, eu sou o teu escudo, e o galardão fosse uma outra coisa que não fosse o Senhor, algo que o Senhor daria a Abraão, mas não é esse o sentido do versículo. O sentido do versículo é: eu sou o teu escudo e eu sou o teu grandíssimo galardão. Dois eu sou. Eu sou o teu escudo, então descansa em mim. Eu sou o teu grandíssimo galardão, então espera em mim. Irmãos, aí estão duas palavras para serem aprendidas profundamente através das pisadas da fé que teve nosso pai Abraão. Aprendidas em nossa própria experiência espiritual. Descanso em Deus. Eu sou o teu escudo. E espera em Deus. Sabe o que o livro de Hebreus diz sobre descanso em Deus? Hebreus capítulo 3 e capítulo 4 cita 3 vezes o Salmo 95, onde o Senhor diz: assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. 3 vezes nos capítulos 3 e 4 de Hebreus. Quando o autor vai procurar mostrar pelo Espírito Santo que o verdadeiro descanso é Cristo mesmo, porque o sábado é uma figura do descanso, Josué é uma figura daquele descanso, que conduziu o povo para dentro da terra do descanso. Mas Davi falou posteriormente em um outro descanso. Isso significa que o descanso do qual Deus estava realmente falando não era a terra de Canaã, porque lá o povo já estava. Então Davi posteriormente falou a respeito de um outro descanso. Isso é Hebreus capítulo 4. Então a conclusão do autor é a seguinte: Hebreus 4, 11. Apressemo-nos, esforcemo-nos para entrar naquele descanso. Não é interessante essa palavra esforcemo-nos? Você se esforça para trabalhar, não é? Nunca vi ninguém se esforçar para descansar. Mas o que diz no capítulo 4, versículo 11 de Hebreus, é que nós precisamos nos esforçar ou nos apressar para descansar. Porque descanso em Deus não é natural para nós. É uma verdade a ser aprendida. Eu sou o teu escudo, descanso em Deus. E eu sou o teu grandíssimo galardão. Em outras palavras, espera em Deus. Porque Abraão tinha ouvido a respeito de sua semente. Abraão tinha ouvido a respeito da sua descendência. Essa terra que você vê para lá, para cá, para o lado direito, para o lado esquerdo, eu te darei a ti e à tua descendência. Mas onde estava a descendência? Então o que ele vai ouvir aqui na sexta visita? Eu sou o teu escudo, descansa. Eu sou o teu galardão, espera. 2 palavras tremendas. A palavra galardão na língua original, se você buscá-la, sabe o que você vai encontrar? Que coisa preciosa. Abraão tinha acabado de ter um encontro com o rei de Sodoma, oferecendo aqueles bens, na visita anterior, Melquisedeque. Nessa visita ele escuta do Senhor: eu sou teu galardão. A palavra galardão significa benefício, manutenção e também compensação. Que palavra interessante. Ele tinha acabado de rejeitar os bens de Sodoma. E o que ele ouve do Senhor?
eu sou tua manutenção. Eu sou a tua compensação. Eu sou o teu benefício. Todas essas são ideias da mesma palavra, galardão. E ainda uma quarta palavra, prêmio. Eu sou o teu prêmio. Irmãos, o Senhor está chamando Abraão para repousar nele e para esperar nele, para que ele próprio se encarregue de cumprir sua promessa e sua palavra. E quanto a Abraão, descansa. E quanto a Abraão, espera, porque quanto a Deus, ele o fará. Então, essa é a essência da sexta visita. O Senhor está treinando os olhos fixos de Abraão nele mesmo. Paulo, quando escreve aos Coríntios, 2 Coríntios capítulo 11, escute isso, ele diz assim, 2 Coríntios 11, 2 e 3, eu zelo por vós, com zelo de Deus. Zelo, essa ânsia, esse ciúme santo. Tiago 4,4, o Espírito que anseia por vós com ciúmes, porque Ele fez habitar esse Espírito em vós. Zelo por vós com zelo de Deus, 2 Coríntios 11, 2. Porque eu vos tenho preparado como uma virgem pura para um só esposo, que é Cristo. Esse é o treinamento que o Senhor está fazendo aqui com Abraão. Eu sou teu escudo, eu sou tua manutenção, teu benefício, teu prêmio, tua compensação. Mas Paulo continua assim, verso 3, 2 Coríntios 11, 3. Mas eu receio, mas eu temo, que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim sejam os vossos corações, ou vossas mentes, corrompidas e se apartem. Agora escute essas duas palavras. Primeira, da simplicidade. Segunda, e pureza, que são de Cristo. Esse é o treinamento que o Senhor está realizando aqui com Abraão. Simplicidade e pureza. Vamos tentar entender essas duas palavras. O que significa simplicidade? Simplicidade significa ter um só foco, um só alvo, um só foco. Mateus capítulo 6, quando diz assim, se os teus olhos forem bons. A palavra para bons ali, na nossa tradução, na língua original, simples. Sabe o que significa um olho simples? Significa um olho são, ou sadio, que tem um só foco. Nós temos dois olhos, no caso do ser humano, colocados na frente da face, para que eles convirjam na visão e tenham um só foco. Nós só podemos focar um objeto de cada vez, no mesmo plano, não é? Quando focamos algo, o resto fica desfocado, não é isso? Se você põe sua mão diante de você e olha para ela, todos os irmãos atrás estão desfocados, porque você está focado no seu próprio dedo. Isso é simplicidade, termos um só foco. E o que é pureza? Pureza é a consequência da simplicidade. Pureza é sermos constituídos interiormente de um único elemento. Então as duas palavras se combinam. Quando nós temos um só foco, então nós somos constituídos de um só elemento. Por que nós temos um coração então dividido? Porque nós não temos um só foco. Por isso Paulo vai dizer, uma coisa eu faço, deixando as coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Quais são as coisas que diante dele estavam? São coisas? São prêmios? Que assuntos estavam diante de Paulo? Ele vai nos dizer, não assuntos no plural, mas assunto no singular, para o prêmio. Foi isso que Deus disse a Abraão, eu sou o teu prêmio, eu sou o teu galardão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Esse é o nosso chamamento. Então, quando temos um só alvo, o nosso coração é simples. E isso nos constitui interiormente como puros. Só podemos ser puros se formos simples. Medite nessas coisas. E que o Senhor então nos dê compreensão. Nessa sexta visita, assim o Senhor está treinando Abraão. Simplicidade e pureza. Então, vamos seguir a visita. E veja que interessante, versos 2 a 4. Segundo passo, como dissemos, é uma longa visita.
Não vamos conseguir encerrá-la nessa sessão, nosso tempo já está praticamente encerrado. Continue lendo e estudando por você mesmo. Creio que amanhã não poderemos voltar a ela, nem ver as próximas aí que virão na sequência, porque vamos apenas citá-las para os irmãos, terem as referências todas para o seu estudo, onde estão localizadas as visitas, mas nós vamos amanhã para as últimas visitas, procurarmos, com a ajuda do Senhor, tirarmos algumas lições dali. Mas veja aqui, rapidamente, um segundo passo, dentro dessa mesma visita. Respondeu Abraão e disse, 15:2, Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? A mim não me concedeste descendência, um servo nascido na minha casa será meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor. Então, como dissemos, essa visita ocupa o capítulo 15 todo, e é um diálogo maravilhoso entre o Senhor e Abraão. O Senhor lhe disse, não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Um detalhe importante aqui, muito interessante. Aqui está embutida uma verdade que ocupa as páginas das Escrituras de Gênesis a Apocalipse. São duas das verdades mais importantes reveladas na Bíblia. São elas, filiação e herança. Teu filho é que será o teu herdeiro. Gênesis começa com filiação e herança, Apocalipse termina com filiação e herança. E filiação e herança percorre toda a Bíblia, como duas linhas de ouro. Filiação e herança, de Gênesis a Apocalipse. Você já está vendo aqui em Gênesis 15, teu filho é que será o teu herdeiro. Abraão disse, eu não tenho herdeiro, porque eu continuo sem filho. Filiação e herança. Sabe o que nós vemos em Apocalipse 21, no versículo 7? E eu, o vencedor, herdará essas coisas. Eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Os filhos são os herdeiros. Então aí está o princípio dessa verdade tão maravilhosa, que vai percorrer a Escritura de uma maneira tão linda. Filiação. Todos nós estamos sendo transformados de glória em glória, segundo a imagem daquele que nos chamou. Nós fomos predestinados para sermos conformes à imagem do seu Filho, filiação, para que nós possamos ser os seus herdeiros. Ora, se somos filhos, Romanos 8, somos também herdeiros. Você vê? Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Gálatas capítulo 4. Enquanto o herdeiro é menor, é um filho, mas é menor, em nada difere de escravo, mesmo sendo ele senhor de tudo. Nós não vamos ter tempo de alongar esse princípio aí, tão maravilhoso. Mas veja, filiação e herança. Por que Deus tem que trabalhar a cruz em nós? Porque os filhos são herdeiros. Mas enquanto o herdeiro é menor, em nada ele difere de um escravo. Em outras palavras, para que nós possamos herdar o que é nosso como filhos, nós precisamos de maturidade. E o único caminho para a maturidade é a cruz. Importa que ele cresça e que eu diminua. Então aí está a verdade da filiação e herança, dentro dessa visita, em linhas gerais. Versículo 5. Mais um passo nessa visita. Conduziu o Senhor até fora. Quanto trabalho o Senhor tem para fazer isso com as nossas vidas? Conduzir-nos para fora. Conduzir-nos para fora. Fora de nós. Fora dos olhares horizontais. Conduziu para fora. Mais uma vez, guarde isso, irmão. E disse, de novo, olha para os céus. Que maravilhoso Senhor nós temos. Olha para os céus. E quantas estrelas, se é que podes. Ele disse, será assim a tua descendência. Sabe o que o Senhor está fazendo aqui? Ele está dizendo assim, em outras palavras, Abraão, você está olhando para o lugar errado. Não olhe para o seu corpo amortecido. Abraão estava olhando para o lugar errado. E Sara também. Sara estava olhando para a sua natureza velha e caída. E sabe o que ela fez para ajudar a promessa de Deus? Ela buscou uma natureza jovem e forte, Agar. Mas ainda é a mesma natureza. Uma velha e caída e outra jovem e forte. Mas ainda é a energia da carne, a mesma natureza. E Abraão olhava seu corpo amortecido. Então o Senhor disse, vem para fora, olha para os céus.
Quantas estrelas se é que podes? Assim será a tua descendência. Que coisa maravilhosa, irmãos. Treinando o olhar fixo da fé. Olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé. E como essa visita se conclui? Nosso tempo já esgotou, precisamos parar aqui. Sabe o que acontece mais? A visita ainda não terminou. O Senhor vai fazer algo maravilhoso. Porque Abraão tem uma pergunta. Ele diz, mas como eu saberei que eu hei de possuí-la? Ele continua com as suas dúvidas. Seu coração, sem dúvida, é dividido, assim como o nosso. Ele ama o Senhor. Ele segue o Senhor nas pisadas da fé. Mas ele está num processo de amadurecimento. Então ele diz, Senhor, mas como? Senhor, que prova eu tenho? Senhor, de alguma maneira, onde eu vou me apoiar? Como eu vou saber que eu vou possuir? Sabe qual a resposta do Senhor? Toma um cordeiro. Toma um cordeiro. E um novilho. E uma cabra. Parta-os ao meio. A palavra aliança, na língua hebraica, tem o sentido de cortar uma aliança. Não apenas de um pacto em si, mas de cortar um pacto. Isso era feito dessa forma. Animais eram partidos ao meio e as metades eram colocadas aos dois lados do caminho. E alguém queria fazer uma aliança de qualquer espécie, as duas pessoas envolvidas nessa aliança passavam por entre aqueles pedaços. Isso significa que seria uma aliança até a morte. Isso seria uma aliança de sangue. Isso seria uma aliança irreversível. Então o Senhor vai fazer isso com Abraão. Que maravilhoso. Ele diz, toma um cordeiro. A pergunta de Abraão é, como eu vou ser o herdeiro? Como eu vou possuir essa terra? Eu nem tenho descendência. Como isso vai suceder? Qual é a chave? Toma um cordeiro. O que Deus faz aqui? Ele dá de alguma maneira para Abraão uma visão da aliança incondicional de Deus em Cristo. Então Abraão parte aqueles animais. E você sabe o que acontece. Ele fica esperando por Deus. Ele sabe o que vai acontecer ali, nesse corte de aliança. Então Abraão parte os animais e começa a esperar. E Deus vai se demorando. Assim como ele fez com Jó. Jó vai sofrendo, Jó vai se inquietando e Deus vai demorando. Porque ele tem a sua hora certa. Quanto mais Jó fala, mais Deus se cala. Porque o silêncio de Deus é ensurdecedor para nós. Então, Abraão vai esperando. E os abutres vêm para comer aqueles animais e Abraão vai espantando, para que ninguém mexa naquela aliança. E vai espantando os abutres e vai guardando aqueles pedaços. E vem o pôr do sol e nada acontece. Então, é dito no texto que Abraão é acometido por terror, por trevas, por medo de alguma maneira. E então, quando realmente o sol se põe, e Abraão estava ali naquela cena, acontece algo inusitado. Deus não espera por Abraão. Ele vê um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passa por entre aqueles pedaços. Não dá a mão para Abraão, não espera por Abraão, porque é uma aliança unilateral. É uma aliança incondicional. Claro que ela é uma figura da preciosa aliança que foi feita conosco pelo sangue do Cordeiro na cruz do Calvário. Então qual é a resposta? Como haveremos de possuí-la? O sangue da aliança incondicional. Oh, irmãos, como precisamos olhar para isso, de uma maneira tão clara e definida. Essa visita também teve esse propósito. A aliança incondicional de Deus em Cristo. Então ele vai dizer, eu te darei essa terra. Eles passarão um período de escravidão, serão cativos por 400 anos, mas eu vindicarei a minha aliança. Por isso ele iniciou essa visita dizendo, Abraão, olhe só para mim. Eu sou o teu escudo, descansa em mim. Eu sou o teu prêmio, espera em mim. Que o Senhor ministre essas coisas aos nossos corações. Vamos orar. Senhor, mais uma vez, confiamos a Ti as nossas vidas e a Tua palavra. Pedimos ao Senhor que misture Tua revelação aos nossos corações com fé. Ajuda-nos a reter, a guardar a Tua palavra, porque queremos andar nessas pisadas da fé. Queremos ser levados à plena maturidade e à plena amizade contigo. Muito obrigado porque o Senhor fez conosco
essa incondicional aliança. E louvado seja teu bendito nome, porque tu és o nosso escudo e nosso grandíssimo galardão. Bendizemos teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.